Pega a sua Bíblia rapidamente, abre para mim em João 8. Você sentiu a presença de Deus, irmão? Deus quer se manifestar diariamente na nossa vida. Não precisa fazer apelo, não precisa fazer nada extraordinário, irmãos. A única coisa que você faz, que invoca o nome do Senhor na hora, é abrir o seu coração. João 8, 1 diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, bem no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Irmãos, estou com essa palavra, esse texto na minha mente faz uns 15 dias. E eu orei ao Senhor, falei: Senhor, o que é para falar? Porque é praticamente uma parábola autoexplicativa. Você lendo, você consegue entender perfeitamente o que estava acontecendo ali, a situação que se encontrava. E Deus foi colocando no meu coração alguns aspectos a respeito dessa palavra. Primeira coisa, a gente vê no versículo 1, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. No dia anterior a essa parábola, a Bíblia diz que Jesus foi condenado porque eles achavam que Jesus ele era um falso profeta, ele era um enganador, um mentiroso, porque ele estava proclamando algo que era novo. E tudo que é novo muitas vezes assusta. E era um povo que naquele tempo estava seguindo apenas regras. A regra é isso, não faz isso. A regra é aquilo, não faz aquilo. Pode isso, não pode aquilo. Pode isso, não pode aquilo. E tinha uma série de regras, uma série de determinações que acabavam que as pessoas ficavam presas em julgamentos, presas em acusações, presas em palavras, presas em ações, presas em pensamentos. E muitas das vezes, irmãos, é assim que acontece. Às vezes a gente não tem entendimento, a gente não tem discernimento, a gente fica preso naquilo que a gente ouviu dizer. E Deus não quer que você fique preso mais em nada, porque Jesus veio para libertar todo aquele que estava cativo. Então hoje Deus veio para curar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. E no versículo 2 a Bíblia diz que Jesus ele voltou, ele tinha ido para o Monte das Oliveiras, talvez para orar, a Bíblia não fala, mas ele se retirou para ter um tempo a sós com Deus, e logo pela manhã ele apareceu e ele já começou a trabalhar no ministério dele. E eu enxergo aqui, irmãos, 3 situações. Primeiro, o tempo. Jesus trabalhava de acordo com o propósito que Deus tinha estabelecido no seu coração. Não importava o horário. Ele começava a trabalhar desde cedo.
E às vezes a gente quer buscar a Deus, não, deixa para de noite. Deixa para mais tarde. Ou deixa para amanhã, eu sou muito jovem ainda. Eu sou muito novo. Ou isso, ou aquilo outro. Então tem muitas circunstâncias que a gente precisa modificar na nossa vida. Precisamos começar, irmãos, cedo. Repete comigo. Eu preciso começar cedo. Outra coisa. Jesus, ele voltou cedinho e ele foi para o templo. O lugar de estar com Deus, irmãos, é no templo. Não é porque o templo é um local sagrado, não. Você pode estar com Deus na sua casa, você pode estar com Deus no seu trabalho, onde quer. Mas Jesus, ele queria mostrar para as pessoas onde era a principal pedra fundamental do seu ministério. Era estar junto com o Pai. E naquele tempo, estar junto com o Pai significava estar no templo. Hoje você não precisa estar fisicamente só no templo, porque a Bíblia diz que todo aquele que aceitou Jesus e o confessou, recebeu dele o Espírito Santo da promessa. E se o Espírito Santo da promessa está dentro de mim, eu preciso acompanhar, ele vai me acompanhar em todos os lugares que eu for. Onde pisar a planta do meu pé, esse lugar será modificado, porque Deus está comigo. E essa é uma convicção, irmãos, que eu e você precisamos ter na nossa vida. Nós não podemos, irmãos, deixar para depois, ou ir deixando e prorrogando. Deus quer e tem pressa para que o tempo hoje seja rápido. E se Jesus voltasse hoje? Se fosse antes do apelo, antes da chamada do Fabiano aqui, e aí? E aquele que nem veio na casa do Senhor hoje, e aí? Outra coisa que eu vejo aqui importante nesse texto é a postura de Jesus. Quando ele chegou no templo, irmãos, ele não tinha pressa. Ele tinha disponibilidade e total atenção para ensinar, para abençoar, para curar, para libertar, para transformar. Hoje a gente vê que parece que o tempo é corrido demais. E todo mundo está com pressa. Mas pressa para ir para onde? Foi uma das coisas que eu me assustei nos Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu fui lá para a casa do meu irmão. Ele mora numa cidade do interior. E eu cheguei lá, ninguém tem pressa, irmão. Por alguns motivos, é claro. Primeiro, tem uma lei rigorosíssima. Se tiver uma placa de stop ou parada obrigatória, você é obrigado a parar. Eles param, obrigatoriamente eles param. Mas não tem ninguém na rua, eles param. Mas não tem ninguém para atravessar, eles param. Eles obedecem à lei rigorosamente. Não vi ninguém com pressa. E eu pensei, Estados Unidos, primeiro mundo, cidade do país do império, uma das maiores economias do mundo. Em Nova York o pessoal tem um pouquinho de pressa. Mas na cidade que eu estava, bem tranquilo, ninguém tinha pressa. E eu fiquei pensando, às vezes a gente está correndo tanto para chegar em lugar nenhum. Às vezes a gente tem tanta pressa para tantas coisas. Eu tenho pressa para isso, eu tenho pressa para trabalhar, eu tenho pressa para fazer não sei o quê, eu tenho pressa para viajar, eu tenho pressa. Não tenha pressa. Hoje a palavra para você é: aprenda com o modelo que foi disponibilizado para você, Jesus. Ele não tinha pressa em fazer. Não tenha pressa em atender o seu irmão. Não tenha pressa em ouvir os problemas dele. Talvez você nem vai ajudá-lo no seu problema, mas um abraço talvez cure a sua vida. Talvez o seu conselho não vai servir de nada, mas o seu estar ao lado vai ser a coisa mais importante para ele. É igual você lidar com uma criança. Não adianta você falar para ela. Se você não pegar na mão, se você não mostrar que você está ali,
ela não sente, ela não evolui, ela não tem segurança, ela não tem confiança e ela fica desorientada. Então Jesus, ele queria mostrar para as pessoas que ele estava disponível para elas. E quando eu aceito Jesus, irmão, eu me torno disponível para as pessoas. Eu me torno disponível para atender o chamado de Deus. Eu me torno disponível para fazer aquilo que Ele quer, não aquilo que eu quero. Embora Ele vai sempre respeitar a minha opinião, mas Ele nunca vai me deixar. Ele nunca vai deixar de segurar na minha mão. Ele nunca vai olhar e falar assim: você é um pecador, você desistiu do seu chamado, você desistiu do seu propósito, então você não serve para mim. Não. Deus, ele não muda de opinião. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele falou sobre a sua vida, irmãos, vai se cumprir. O importante para você é estar posicionado como Jesus estava. Quando Jesus veio, Ele sabia aquilo que Ele iria passar e Ele não teve pressa em fazer. Ele estava disponível para as pessoas. E o que eu acho lindo em Jesus, que Ele estava disponível para todas as pessoas. Para os ímpios, para os incrédulos, para os acusadores, para os perseguidores, para os ladrões, para as prostitutas, para os adúlteros. Ele estava disponível para os reis, para os prefeitos, para os governadores. Ele estava disponível. Mas naquele tempo ele chegou trazendo uma novidade. A gente sabe, no Antigo Testamento, as pessoas não tinham o Espírito Santo. E a única forma de chegar a Deus era através do sacrifício feito pelo sacerdote. Era o único momento que as pessoas tinham um encontro com Deus, que elas poderiam ver o agir de Deus. Era somente através da ação do sacerdote. Tinha sempre um intermediário no meio do caminho. E quando Jesus veio, Ele veio trazer uma novidade. Ele falou: olha, agora quem me conhece, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. E eu deixarei dentro de você um pedaço do meu Pai chamado Espírito Santo. E Ele vai conduzi-los ao caminho da salvação. Quando Ele chegou com essa notícia, foi um espanto. E aí Ele começou a ser questionado. Quem é você? Quem te deu essa autoridade? Quem te chamou? Quem te ungiu? Quem te escolheu para que você fosse o Filho de Deus? Quem disse para você que você é o Messias? E uma série de questionamentos. E a gente vê aqui nesse texto, diante dele tentaram armar uma cilada. É a ocasião perfeita para nós pegarmos esse falso Messias. E eles pegaram uma mulher adúltera, ela estava em adultério, foi flagrante. E ela foi condenada, antes mesmo de chegar na presença de Jesus, ela já tinha sido julgada, já tinha sido condenada por eles. Os escribas e fariseus pegaram ela, levaram ela no meio do templo e falaram: olha, é uma adúltera. E olha, e a lei de Moisés diz o seguinte: a adúltera tem que morrer apedrejada. Mas você é o Messias. O que é que você vai falar sobre esse assunto? Tentaram colocar Jesus em xeque. Se Jesus fala assim: olha, realmente a lei de Moisés diz isso, então mata ela apedrejada. O que eles diriam? Falar: tá vendo? Tudo aquilo que ele veio falar de novidade, que Deus está aqui, que Deus diz, que Deus salva, mentira. E se ele, por acaso, libertasse ela, eles falariam: tá vendo? Ele não é um cumpridor da lei de Moisés. A lei que a gente conhece, que a gente foi introduzido, que nós aprendemos até hoje, que Deus mesmo deixou, que Deus escreveu com o seu dedo. Certamente Jesus seria chamado de herege. E eu analiso aspectos, irmãos, que aconteceram. O escriba, todo mundo sabe o que era um escriba? Escriba era a pessoa responsável por escrever a lei
e por ler a lei. Porque naquele tempo não tinha impressora, não tinha prensa, não tinha nada. Então a lei ela era copiada, ela era escrita para passar de geração em geração. Então o escriba, ele era a pessoa responsável por escrever a palavra de Deus e por ler. Se você ler lá no livro de Esdras, quando o pessoal saiu do exílio babilônico, que eles ficaram cativos lá 70 anos, a Bíblia diz que Esdras, junto com Neemias, reuniram todo o povo e Esdras leu toda a lei de Deus para o povo. Esdras era um escriba. E também tinha os fariseus. O fariseu era o cara que vigiava a palavra de Deus. Ele tratava de fazer com que as pessoas cumprissem tudo aquilo que estava escrito, até a vírgula, até o ponto. Então era um grupo de pessoas de extrema autoridade, de extremo conhecimento da palavra de Deus, mas eles eram poucos íntimos de Deus. Não adianta, irmãos, eu ser um profundo conhecedor da palavra, se eu for pouco íntimo do autor da palavra. Eles conheciam muito bem a lei, mas eles não conheciam quase nada de Deus. E aí eles trazem uma mulher já condenada, adúltera. E eu fiquei pensando a respeito desse texto, porque quando eles introduzem ela na presença de Jesus, eles querem dar uma desperta. A primeira coisa que eles fazem é elogiar Jesus. Mestre, ontem ele era enganador. Hoje ele é o? Hoje ele é o? O diabo se aproxima sorrateiramente. Vamos elogiar Jesus, quem sabe a gente já não começa a pegar ele no começo. Vamos pegar um pouquinho de intimidade, porque eu elogiando já fico mais próximo. Irmãos, Deus ele conhece o? Deus ele conhece o? Coração. E Jesus ele permaneceu quieto. Ele começou a ouvir o quê? Todas as acusações. Olha, é uma adúltera. Na lei de Moisés, como se Jesus não conhecesse a lei de Moisés. Mas a gente que não conhece, que não lê o texto, a lei de Moisés que ele cita está lá em Levíticos 20, versículo 10. Ou no livro de Deuteronômio 22, versículo 22, que fala que quando alguém fosse pego em adultério, era para levar tanto o homem quanto a mulher para ser apedrejada no meio do povo. E aí já começa a história a ser modificada, porque a palavra de Deus em si já começou a ser modificada. Cadê o adúltero? O adúltero não foi mencionado, só foi levada a mulher. A adúltera. Então eles queriam de uma forma colocar Jesus numa situação em que ele fosse constrangido pela circunstância. Mas a Bíblia diz que ele é soberano. Ele é o autor da vida. Ele não olha a aparência, mas ele conhece o coração. Ainda que a palavra não chegou na boca do homem, Deus já conhece no seu coração. Ele não precisou olhar para trás, ele não precisou descobrir qual era a face do escriba ou do fariseu que estava falando, quem estava acusando aquela mulher. Ele estava preocupado com o que ele faria com aquela mulher. E aí eu fiquei pensando, que vergonha. Além de cometer um pecado, aquela mulher foi colocada no meio para que todo mundo visse que ela era uma adúltera, uma pecadora e que ela deveria ser condenada. E muitas vezes, irmãos, o diabo quer fazer isso comigo e com você. Ele quer levar você lá no meio, lá na frente, colocar uma desonra para que todo mundo veja que você é um crente, mas você é pecador. Jesus ele era uma pessoa bem ansiosa, nervosa. Imagino que ele estava roendo a unha, ele estava angustiado, preocupado. Ele estava assim? Como que ele estava? Ele estava sentado, escrevendo com o dedo na areia ou na terra. E eu fiquei pensando, o que será que Jesus estava escrevendo na terra? A Bíblia menciona 2 passagens apenas em que o dedo de Deus aparece. Aliás, 3, se você for ler.
Uma lá em Êxodo, quando Moisés começa a fazer os sinais, e aí os magos chamados pelo faraó também reproduzem os mesmos sinais. Deus intensifica, transformou, primeiro mostrou a cobra, eles imitaram a cobra. Depois transformou a água em sangue, também transformou a água em sangue. E eles foram reproduzindo alguns sinais. Mas quando chegou na terceira praga, eles olharam e falaram assim, isso daí só pode ser o dedo de Deus. Depois, quando Moisés saiu do Egito, Deus chamou ele, a gente já sabe que ele foi lá para a sarça, depois Deus chamou ele para um propósito e tal. Deus um dia separou um dia específico para enviar a lei. E ele mandou os 10 mandamentos para Moisés, e a Bíblia diz que os 10 mandamentos foram escritos pessoalmente com o dedo de Deus. Escreveu lá, não farás para ti imagem de escultura, nem prostrado a ela adorarás. Não os farás para ti imagem de escultura. Não terá outros deuses além de mim. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue seus dias de vida na terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarda o sábado. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirá falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, o animal do próximo, os bens do próximo. Deus foi lá e deu 10 orientações para que o povo pudesse ser conduzido em obediência. O povo saiu do Egito totalmente desregrado. Mas Deus foi lá e escreveu com o seu dedo, pessoalmente. E lá no livro de Daniel, no capítulo 5, a Bíblia diz que tinha um rei chamado Belsazar. Depois da morte de Nabucodonosor, ele que assumiu. E ele era um rei que ele era desobediente. E ele resolveu fazer uma festa. E quando ele foi fazer uma festa, para mostrar que ele era um rei bom, para mostrar que a Babilônia ainda mantinha o seu poderio, ele foi lá e pegou todos os instrumentos, os utensílios do templo, que eram de ouro, e ofereceu no banquete e usou tudo aquilo que era consagrado a Deus. A Bíblia diz que um dedo de Deus apareceu e escreveu Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. E eu comecei a pensar, um sinal foi a lei. O segundo sinal foi um juízo. Mas quando Deus escreveu ali, Deus colocou no meu coração. Jesus escreveu. Não está na Bíblia, eu estou falando. Jesus escreveu assim, ó. Yeshua. 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 Yeshua significa Deus é a salvação. Ela estava perdida, estava condenada, já tinha sido ajuizada, mas chegou Jesus. E quando eu entro na presença de Jesus, a Bíblia diz assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo o desejo da carne, mas que andam segundo o desejo do coração. Porque aqueles que andam segundo a carne morrerão, porque eles estarão sujeitos à morte. Mas aquele que anda segundo a vontade de Deus, ele receberá o Espírito de Deus e o Espírito de vida. Romanos 8, versículo 1 e 2, se você quiser procurar depois. E eu vejo aquela mulher então numa situação condenada, perdida. E hoje, irmãos, às vezes a gente vê que até dentro da igreja, às vezes a gente condena o irmão por um pecado que ele comete. Mas se Jesus, ele olhou e ele demonstrou amor por ela, a única coisa que Deus exige e obriga de nós, irmãos, é que você o ame como ele amou. A Bíblia diz que no Antigo Testamento existe 613 mandamentos. 613 mandamentos. Jesus conhecia os 613 e ele chegou e ele trouxe um novo mandamento. Amarás ao teu próximo como eu os amei a vós. Não é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo
É fácil. E eu vou fazer aquilo que eu quero para a pessoa que eu quero. Para a pessoa que eu gosto. Mas amar o teu próximo como Jesus amou, irmãos, é você não demonstrar para ele limite. Você seria capaz de morrer por alguém? O amor de Deus é esse. A Bíblia diz assim, ó, não existe maior amor no mundo a não ser você dar a vida pelo seu amigo ou pelo seu irmão. E aquela cena, ela retrata então 2 julgamentos. Eles estavam julgando a mulher, condenando a mulher, e eles estavam julgando a pessoa de Jesus. Se a gente conseguir agora com o nosso plano destruir Jesus, certamente acabaremos com o seu chamado. Certamente acabaremos com o seu ministério. Certamente acabaremos com a promessa que Deus lançou sobre a vida dele. O plano do diabo, irmãos, é mostrar para você que você é incapaz de alcançar aquilo que Deus te deu. Mas a Bíblia diz que Deus não olha, não nos trata de acordo com o nosso pecado. Ele olha para mim e para você como se fosse um filho. Fala para o seu irmão, você é um filho de Deus. Não, mais forte, senão você não convence ele. Fala de novo. De novo. Fala, eu te amo porque você é um filho de Deus. Eu te amo porque você é um filho de Deus. Você precisa demonstrar amor, irmãos, constantemente, amor diariamente. Não importa a circunstância que se apresente, não importa o que coloquem sobre a sua vida, não importa o que falem de você, importa é aquilo que Deus vai emitir de opinião sobre você. Perante aqueles homens, aquela mulher não tinha salvação nenhuma, já estava perdida e condenada. Foi armada uma cilada para que ela fosse usada para que Jesus pudesse ser destruído. E é assim que o diabo trabalha, irmãos. Ele cria situações para que a minha vida, o meu chamado, o meu propósito seja destruído. Às vezes eu até dou motivo. Às vezes eu peco. Às vezes eu erro. Às vezes eu piso na bola. E aí eu dou liberdade, às vezes, para o diabo agir. Isso não pode acontecer conosco, irmãos. Temos que tapar as nossas brechas constantemente. Mas às vezes, o diabo só quer destruir você. Ele veio para isso, para roubar, matar e destruir. Às vezes você não precisa fazer nada. E ele quer te destruir. Às vezes você está andando direito, mas ele quer te destruir. Às vezes você está sendo obediente, mas ele quer te destruir. Às vezes você está obedecendo a Deus em tudo, mas ele quer te destruir. A Bíblia diz lá no livro de Daniel, no capítulo 5, que Daniel ele era um homem temente a Deus e que orava ao Senhor 3 vezes por dia. Todo mundo naquela cidade sabia a identificação de Daniel. Ele era um homem que tinha um espírito excelente. E quem tem um espírito excelente causa inveja. Jesus se apresentou com um espírito excelente, causou inveja, incomodou. Pessoas que têm um espírito excelente incomoda. E a pessoa que tem o espírito de Deus, ela incomoda. Só alguns entenderam. A pessoa que tem o espírito de Deus, ela incomoda. Ela incomoda, irmãos. Você foi chamado para incomodar o diabo. Não é o diabo que foi constituído para te incomodar, não. Você que tem que incomodar o diabo. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para te dar vida e vida com abundância. Depois é que falou do diabo, do pecado. Fique preso naquilo que Deus veio te dar, não aquilo que o diabo veio oferecer. Aleluia. Daniel tinha feito alguma coisa? Não, ele só orava. Ele tinha um espírito excelente. Tudo que ele fazia era certinho. Ele não queria desagradar a Deus, então ele não pecava. Ó, tem pecado ali, ele corria. Ó, tem fofoca ali, voava. Ó, vai a aparência do mal ali. Vixe, vazei. Não quero nem saber disso. Não quero nem parecer que eu estou fazendo alguma coisa errada. Se ao menos suspeitarem que eu estou... Ele fugia da aparência do mal.
Deus veio te dar algumas dicas hoje, viu, irmão? É preciso fugir da aparência do mal. Ah, mas eu acho que eu estou tranquilo. Se Deus não achar que está tranquilo, fuja da aparência do mal. Às vezes a gente faz as coisas e pergunta para Deus: e aí, Deus, tá bom? Pergunta para o diabo. Faz alguma coisa e fala: e aí, diabo, tá bom? Você fala: tranquilo, é nóis. Aí você muda o caminho. Tinha um colega meu que falava isso. Eu comecei a pregar para Jesus para ele, e ele falou para mim assim: olha, eu acho que Deus não existe. Eu falei: claro que existe. Posso provar que Deus existe. E ele falou: não existe, porque ó, ele era uma pessoa muito inteligente. Pessoa inteligente é um problema, irmão, nessa parte. Porque a inteligência quer sobrepujar a espiritualidade, aí é um problema. E ele chegou para mim e falou assim: ó, eu fui na macumba já. Eu falei: nossa, que definição clara sobre Deus existe. Eu fui na macumba. Eu falei: e daí? Ele falou: porque eu pensei, se Deus existe e ele está lá no céu, não posso ver, eu vou na macumba, porque se eu achar o diabo, eu tenho certeza que Deus existe. Eu falei: nossa, que boa saída. Com maneira fácil da gente mudar as situações, as circunstâncias, de acordo com a nossa ótica, de acordo com a nossa imaginação, de acordo com o nosso pensamento e o nosso intelecto. Irmãos, nós precisamos agir a nossa vida de acordo com o Espírito de Deus. Foi isso que Jesus quis demonstrar para eles. Eles chegaram, determinaram, e aí Jesus, ele era muito sábio, ele era uma pessoa inteligente, mas ele era homem comum como eu e você, mas ele recebeu de Deus uma autoridade que eu e você recebemos, e ele se posicionou. Se ele não tivesse se posicionado, irmãos, ela poderia ter sido morta. O importante para nós, irmãos, não é falarmos: eu sirvo a Deus, eu sou de Deus, mas eu preciso demonstrar que Deus está na minha vida. E Jesus, ele quis mostrar que Deus estava na vida dele, e ele falou assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não falou que Moisés estava errado. Ele não falou que a mulher não deveria ser apedrejada. Ele não falou que eles estariam descumprindo a lei. Ele também, por outro lado, ele não condenou o ministério dele. Ele não abandonou aquela mulher. Pelo contrário, ele deu uma solução para os dois problemas que ele tinha. Deus te chamou para dar solução para os problemas que o mundo tem aí fora. A solução, irmão, está em você. A solução está em você. A solução está em você. A solução chama Espírito Santo da promessa, e ele foi colocado dentro de você. A Bíblia diz que foram saindo os mais velhos. Os mais velhos eram as pessoas de maior autoridade, de maior respeito. Então saiu os mais velhos, o pessoal olhou e falou: olha, então melhor a gente ir embora. E foi deixando um a um. Saiu o primeiro, saiu o segundo, saiu o terceiro. Foram saindo. E Jesus foi absolvido daquele processo deles. Mas ficou Jesus e a mulher. E eu fiquei pensando nessa parte. A mulher devia alguma obediência a Jesus? Devia ou não? Não, Jesus nem conhecia ela. Ela não era íntima de Jesus? Não. Ela podia ter ido embora? Podia. Podia ter virado as costas e falou: todo mundo já foi embora, estou tranquilo, minha barra está limpa. Ela podia ter fugido da cena? Podia. Podia ter largado mão? Podia. Podia ter abandonado Jesus e deixado ele ali? Podia. Afinal de contas, ele continuava sentado, escrevendo com o seu dedo na areia. Mas é por isso que eu acredito que Jesus estava escrevendo Yeshua. 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 E ela não conseguia se afastar da presença de Deus. Quando Deus está próximo de nós, irmãos, a gente não consegue se afastar dele. Mesmo que a gente tenha falha, mesmo que eu tenha defeito, eu não consigo me afastar dele. E ele permanecia escrevendo
na areia. E ele escrevia na areia. Ele não estava preocupado, ele não estava ansioso, ele não estava nervoso, ele não estava com cara de juiz, ele não estava usando a palavra em favor dele, ele não estava usando a palavra para condenar aquela mulher, ele estava esperando ela se manifestar. Quando todo mundo foi embora, ele olha para ela, a Bíblia diz que ele vira-se, olha para ela e pergunta: aonde estão os teus acusadores? Aonde estão os teus acusadores? Aonde estão os teus acusadores? Aonde estão os teus acusadores quando Deus está do seu lado? Aonde estão os acusadores? Cadê os teus acusadores? Ela olhou para ele e falou: Senhor, não tem ninguém. Não tem ninguém. Se você permanece, irmãos, do lado de Deus, não há acusadores. Não há condenação. Não há apontar de dedo. Não há escárnio. Talvez o pecado dela fosse necessário ser exibido para que ela pudesse ter um encontro com Deus. Senão, provavelmente, ela permaneceria naquela vida escondida. Porque o pecado, irmãos, enquanto ele está oculto, é tranquilo. Ninguém está vendo. Mas a Bíblia diz lá no mesmo livro de Daniel, no capítulo 5, que Deus ele revela o oculto e o escondido. Ele sabe quem está em trevas e com ele mora a luz. Oh, glória! Com ele mora a luz. E ele falou: mulher, se os teus acusadores não estão aí, quem sou eu para te acusar? Quem sou eu para te acusar? É muito forte isso, irmão. Hoje a gente vê que o pessoal aprendeu com a rede social. E hoje às vezes nem fala mais para as pessoas. Põe no Facebook. Posta no Face. Aí eu estava lendo um artigo e estava falando assim: aquele que não tem pecado, digite a primeira tecla. Não é a realidade hoje? As nossas armas são outras. Nossa luta é outra. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades da região celestial. É a batalha que precisa ser lutada, é essa, irmão. Então você precisa hoje despertar. Deus veio dar uma palavra hoje para você. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Deus vai te mostrar qual é o caminho que você precisa seguir. Apaga hoje tudo o que aconteceu na sua vida e começa hoje uma nova história. Eu sinto como se Deus colocasse na sua mão um livro com todas as páginas em branco e uma caneta e falando: escreva hoje a sua história. Porque aquela mulher, ela recebeu uma sentença, você está perdoada, e recebeu um conselho e uma ordem: vá e não peques, vá e não, de novo, vá e... Pecado não tem data de validade. Ah, Deus me perdoou hoje, então estou livre, posso pecar de novo. O perdão de Deus também não tem prazo de validade. Se Ele te perdoou, a Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento e não traz mais a memória. Então a minha conduta precisa ser igual. Você não ouviu mais na Bíblia falar sobre ela como uma adúltera. Porque ela seguiu a orientação de Jesus, não pecou mais. Ela sabia que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ela chegou diante de Jesus
morta já. Mas diante dele, ela encontrou vida. Porque Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, esse viverá. Ele continua, eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim jamais andará em trevas. Como é que está o brilho da luz de Deus na sua vida? Será que está meio escuro? Será que está meio nebuloso? Será que o seu pecado está com validade? Será que o seu pecado é igual ao alimento, que é perecível? A validade é bem curta. Não consigo dar resistência e prazo para evitar o pecado. Isso acaba hoje. Isso acaba hoje. Porque hoje Deus veio falar para você, vá e não peques mais, não te condenei. Hoje tirei todos os acusadores. Hoje não sobrou ninguém a não ser eu e você. Então vá, não peque mais. E aí amanhã, pela manhã, faça igual a Jesus. Chegue, acorde cedo, busque Ele cedo, tenha um encontro com Ele cedo, para que durante o seu dia você tenha disponibilidade para atender as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. E assuma a postura de filho de Deus. Foi para isso que Ele te chamou, para que você fosse chamado filho de Deus. Sem desculpas, sem muletas, sem argumentos, sem opiniões. Vá e não peque mais. Eu não quero que você ande em trevas, porque comigo quem vem, mora com a luz. 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 Eu creio que aquele tempo, irmãos, ele era um lugar que chegou cheio de trevas quando aquela mulher entrou. Mas quando as trevas foram embora, brilhou a verdadeira luz de Jesus e aquela mulher foi salva. Aquela mulher foi salva da mentira, da acusação, da palavra maligna. Ela foi liberta da cilada do diabo. Ela foi liberta não só do seu pecado, mas ela foi liberta da desonra. Porque ela chegou lá como adúltera, mas ela saiu como filha de Deus. Quando todo mundo a condenava, Jesus pensava, é minha filha. Quando falaram, você é uma adúltera, ele falava, não, ela é minha filha. Quando quiseram condenar ela pela lei, não, mas ela é minha filha. Quando quiseram mostrar para ela, não tem mais sentença, Jesus falava, ela é minha filha. Vocês, todo mundo pode condenar, todo mundo pode definir, pode usar o argumento que quiser, mas ela é minha filha. E filho nenhum pai deixa para trás. Nenhum pai deixa o filho para trás. Aleluia. 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 Aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração está aqui, irmão. Ele está esperando que você tome hoje uma postura. Vai, não peques mais. Eu queria um louvor aqui na frente. Rápido louvor, rápido, ligeiro.
Opa, calma, irmã. Não é hora de voar ainda não. Aonde chegou a condenação e o juízo, brilhou a luz de Deus. Nós vamos cantar Yeshua. Não há juízo. Não há palavra. Não há condenação que o homem possa colocar sobre a sua vida, porque Deus, Ele é soberano. A Bíblia diz que todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra está nas mãos dele. Sentenças aqui, ó. Põe som para mim. Sentenças aqui foram quebradas hoje. Palavras no reino espiritual hoje foram repreendidas. Em nome de Jesus. Deus coloca no meu coração, sentenças foram quebradas. Pessoas que já estavam condenadas até pelo homem. Mas hoje Jesus chegou. Hoje Ele chegou para fazer a diferença. Hoje Ele chegou para dar libertação para a sua vida. Hoje Ele chegou para que a honra fosse restabelecida sobre você. Hoje Ele chegou para que a acusação caísse. Hoje Ele chegou para que hoje você deixasse de ser um pecador para ser chamado filho de Deus. Oh, aleluia! Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Deus já te colocou hoje como filho. Ele afirma na sua palavra: você é meu filho. O diabo não vai mais te acusar. Vou colocar na minha mente assim, ó. Uma pessoa e o dedo aqui, ó. O dedo aqui, ó. Mas a luz chegou. Amém, aleluia. A luz chegou. Ela vai iluminar toda a sua vida, todo o seu caminho, toda a sua história. Escreva hoje, a partir de hoje, uma história nova da sua vida. Amém?